Bom, eu sou Marcos Henrique Rego, estou respondendo pela gerência do SESC, no Departamento Nacional do SESC, que hoje, na sua estrutura, tem o SESC Paraty incluído nas responsabilidades da gerência de cultura, que fica na sede, lá no Rio de Janeiro. E dentro dessa estrutura, além do SESC Paraty, a gente tem o Centro Cultural da Escola SESC de Ensino Médio. Então hoje a gente tem uma estrutura de equipe de cultura formada por 3 grupos. Um que é a própria sede, onde a gente tem representantes de todas as linguagens artísticas trabalhando naquela gerência que pensa o Brasil. Aí a gente está falando não só dos documentos institucionais, né, que vão reger as relações de trabalho, mas também pensando nos problemas e nas questões que afligem a área da cultura em todo o território nacional. A título de experimentação, a gente tem uma segunda equipe, que é a equipe do Centro Cultural da Escola SESC de Ensino Médio. Aí já é um projeto que a gente está desenvolvendo de como a cultura pode, de fato, não só por uma questão óbvia, né, da natureza de proximidade desses dois áreas do conhecimento humano, como é que a cultura pode servir de fato ao ambiente escolar. E de que maneira também ela é influenciada por esse ambiente, na medida em que ela não programa sob o ponto de vista da educação artística. Não, é a cultura com toda a sua complexidade, com todo o seu jogo de diferenças e de atritos dentro de um outro ambiente, que é o ambiente da formação acadêmica tradicional. E aqui Paraty, que é o centro cultural de excelência, de pensar a possibilidade de o SESC estar inserido no dia a dia de um território. E aí com todas as suas dinâmicas, positivas ou negativas, influindo e sendo influenciado por essa dinâmica, né? Então, a gente aqui observa desde as questões das manifestações tradicionais dos povos, especificamente quilombola, indígenas e caiçaras, especificamente trabalhando com essas etnias, com esses grupos, e ao mesmo tempo também fazendo um diálogo, fazendo uma ponte com o que há fora, né? Então trazendo espetáculos, artistas, a possibilidade de oficinas de formação, mas não no sentido de uma colonização dessas ideias. A ideia é trazer o que pode dialogar com o território e, ao mesmo tempo, tirar desse território, a partir dessa vivência, a partir da experiência, alguma coisa que esses artistas possam levar também para as suas salas de trabalho, para as suas salas de ensaio, numa espécie de intercâmbio. Não seria um intercâmbio no sentido clássico que a gente entende, mas no sentido do contato, da influência daquele contato que, mesmo que não seja sistemático, possa trazer novos resultados para o trabalho que já estava, de alguma forma, convencionado. O SESC está aqui há 10 anos, nesse sentido ele tem uma presença, primeiro física, que foi comprar esse casarão que a gente está aqui agora. Esse casarão foi pensado no sentido de servir às atividades artísticas. Portanto, o primeiro desafio era restaurar o que era possível em termos de patrimônio e memória. Ele já tinha sido bastante descaracterizado pelos antigos proprietários e a gente pôde recuperar o máximo que a gente conseguiu identificar de recuperação e, ao mesmo tempo, colocar a serviço os espaços físicos, mesmo sabendo que eles não são ideais. Então, por exemplo, a gente tem aqui fora um palco, lá dentro uma sala de cinema, uma sala de exposição, onde a gente acabou de passar aqui para chegar nessa área, e isso tudo entendendo o desafio que é, ou seja, eu não estou dentro de um espaço ideal, mas no espaço possível, o que é possível ser feito. E aí você começa a dialogar com uma coisa que é muito interessante para a gente, que é pensar, por exemplo, uma instituição como o SESC, que tem equipamentos culturais muito sofisticados, não ficar circunscrita a esses espaços só. Então, no caso da música, por exemplo, de que maneira outros espaços podem desenvolver, e desenvolver mesmo, desenvolver com qualidade, mesmo não atendendo aos requisitos específicos de uma qualificação técnica, de equipamentos muito sofisticados. Então, o nosso interesse foi fazer pontes entre esses dois universos. Nós temos equipamentos muito sofisticados em algumas cidades e aqui, de que maneira outras possibilidades podem surgir. Então, um pouco dessa dinâmica dos nossos 10 anos tem sido essa unidade, a unidade do SESC Nacional.
Então, ela é uma unidade de experimentação para pensar Brasil. Então, de alguma forma, o microcosmos de Paraty, a gente consegue reproduzir em regiões ribeirinhas na Amazônia, ou no Pantanal, ou nos Pampas. De alguma forma, a gente vai tentando olhar o que pode ser produzido enquanto desafio de um problema já identificado em outro lugar do Brasil, que aplicado aqui possa surtir em alguma nova tecnologia, uma nova maneira de se relacionar. Então, nesse sentido, uma parceria que a gente fez recentemente agora com o Sesc Rio, no projeto Entre Dança, que era muito interessante, porque as propostas todas eram... A temática era a diáspora dos corpos negros, né? Então, toda a edição foi voltada para essa ideia do criador negro e de como é que ele colocaria o corpo como matriz e como instrumento dessa proposição de criação artística. E aí, em todos os projetos, quase todos os projetos, estavam contidas as condições técnicas, né? Uma sala fechada, escura. E aí, quando a gente quis participar do projeto, a gente disse: a gente não tem nada disso. A gente vai ter o contrário, vai ter um prédio que é o Silo Cultural, que é o nosso parceiro, um prédio que era um silo de uma fazenda, com tábuas com mais de 100 anos, cheio de vazamento de luz, que os cachorros latindo na rua vão intervir nessa sonoridade. E aí o artista para e diz: opa, isso me interessa, porque eu sempre tive o espetáculo dentro de condições perfeitas. Se eu o coloco numa outra condição, como é que eu também, como artista, tenho que me desafiar? E é esse o nosso objetivo, a gente tem desafiado os artistas. No início dos anos 2000, o Sesc faz um processo muito interessante, que é o de profissionalizar os espaços e equipamentos para a cultura. Até então, era tudo muito no improviso. Um teatro era um cine-teatro, então ele não servia bem nem ao teatro nem ao cinema. A música podia ser desenvolvida em qualquer espaço. Não havia muito essa ideia de que a qualificação do espaço poderia, de fato, qualificar também a produção, né? A produção do que estava sendo feito no local e receber produções mais sofisticadas. E aí, durante 20 anos, nas 2 primeiras décadas dos anos 2000, o Sesc investiu pesadamente na construção de espaços físicos qualificados. Então fizemos uma rede de teatro muito potente, teatro com tratamento acústico muito sofisticado, com instrumentos musicais de grande qualidade. Fizemos essa rede não só pensando no espaço físico, mas também na qualificação dos seus funcionários, né, da equipe técnica. Então profissionalizamos. E aí, até por conta da mudança, da questão econômica, do interesse das pessoas, isso tudo chegou a um ponto, a um clímax, que estacionou. Logo depois veio a pandemia e a gente começou a perceber o que a gente faz agora com esses espaços físicos. Quando a gente foi impedido de circular, quando a gente foi impedido de sair, a gente teve que necessariamente pensar no que a gente faz então com aqueles equipamentos que foram interrompidos, fechados, da noite para o dia, literalmente, né? A gente foi duramente atingido logo no início e está sendo difícil até hoje, né? Já estamos no mês de junho de 2022 e a gente ainda tem dificuldade de recuperar aquilo que a gente fechou lá atrás. E a gente foi obrigado a pensar nessas relações do espaço, do equipamento e das pessoas. Então, quando você traz essa questão agora e diz como é que é isso agora, né? Como é que vocês veem, como é que vocês se colocam no lugar, a gente começou a observar durante a pandemia, já na fase que a gente já podia circular pela cidade, o quanto era necessário voltar a um estágio que era ligado à natureza, que era ligado às relações naturais, né? Aprendendo muito com as comunidades tradicionais. E como é que essa coisa se interpõe para a gente? Como é que a vida real cruza a gente aqui, né? De que medida a gente está batendo um papo, aí o equipamento falha, você para e continua produzindo, né, a conversa, mas o equipamento já não está mais registrando, mas aquilo deixou de ter validade? Não deixou, pelo contrário, vai produzir uma segunda questão que vai alimentar a continuidade da nossa conversa agora. E aí isso tudo ficou no nosso conteúdo e a gente começou a dialogar com o real. Então, quando a gente pega um espetáculo e leva ele para debaixo de uma árvore, lá no nossa unidade Caborê, a gente sabe que o que a gente vai lidar ali é com o som da rua,
do barco que está passando no rio, do passarinho que vai passar fazendo algum barulho, enfim, todas essas questões elas começam a ter muito mais valor para a nossa relação de trabalho do que agora o ambiente perfeito e controlado, que também vai ter seu espaço, obviamente, que tem o seu interesse. De que maneira todas essas relações vão se cruzando, vão se completando para formar agora um investimento numa programação. Pensar, por exemplo, 2023, estamos em junho de 22, mas eu praticamente tenho que fechar nos próximos 20 dias toda a dinâmica orçamentária de 23. Como é que você pensa um outro ano se você não tem uma série de respostas, né? Das perguntas que hoje são urgentes para a gente, inclusive por conta da retomada após a fase mais dura da pandemia, mas também para atiçar a vida continuou, está aqui. A gente está numa cidade que nesse momento está acontecendo um circuito de jazz e blues. E acabou de acontecer há 15, 20 dias atrás, o Bourbon, que foi o principal festival de jazz nessa cidade. Mas já se esgotou, não tem mais público para uma nova abordagem. E essas perguntas ficaram no ar quando a gente fechou o circuito em parceria com o Sesc Rio, para ajudá-los a realizar aqui na cidade, mas dizendo, não, vamos ver, vamos encarar, vamos ver se é isso mesmo. E ontem o palco da Praça da Matriz estava lotado. Então você percebe que mesmo fora de uma data especial ou de um feriado, as pessoas estão ávidas por se relacionar. Dois exemplos aqui, diferentes do que a gente vivenciou aqui mesmo nesse Largo de Santa Rita. A gente trouxe Lia de Itamaracá, com sua ciranda, com sua musicalidade tradicional, com a base, né, desse território, pensando a ideia mesmo de falar da tradição de ancestralidade. E naquele mesmo ano a gente trouxe o Hermeto. E o Hermeto, a gente sempre na dúvida, mas o que vai ser Hermeto aqui? Né? Na praça? Que tipo de som vai ser esse? De que maneira a gente chega nesse lugar? E foi um espetáculo. A gente percebeu claramente que as duas propostas tinham uma ressonância que nos fazia pensar, inclusive, na arrogância que muitas vezes a gente que é gestor pensa em dizer, eu sei que a pessoa quer, ou não, essa pessoa não está em condições de entender tal musicalidade, vamos dar uma coisa mais simples. E não, basta que você gere as condições para aquele encontro acontecer. E o Hermeto, por exemplo, depois deu uma oficina para a gente, que lotou de uma maneira, de jovens inclusive, que estavam muito interessados na complexidade daquela sonoridade. De que universo, de que ponto de vista aquilo poderia, para a gente aqui na observação, gerar novos resultados no futuro, que é exatamente o que você está trazendo agora. Como é que se mede esse futuro? O que aquele contato com artistas tão diferentes como a gente tem proporcionado pode ter resultados absolutamente surpreendentes no futuro ou não? E esse ou não, a gente já sabe que pelo menos você formou alguém mais sensível, né? Alguém que musicalmente vai entender ou compreender, ou pelo menos está mais sensível para essas relações. Então, territorializar, como você está colocando, para a gente hoje é o nosso mote. Essa universalização toda, ela só vai fazer sentido se a gente fizer pontos de conexão direta. Se não estiver conversando com as pessoas do lugar, do território, da cidade, aquilo tudo pode ser simplesmente fora. Um fenômeno que acontece aqui em Paraty, por exemplo, que todo mundo comenta e que a gente tenta geralmente intervir e é difícil de fazer essa intervenção, é esse lugar do centro histórico de Paraty, que para quem é local não faz muito sentido frequentar. Os moradores daqui, os jovens daqui, eles não se acham bem-vindos. Esse não é um lugar de ocupação para eles. Isso é muito perturbador para a gente, porque geralmente quem está aqui acompanhando os festivais, a não ser as pessoas mais antenadas, são pessoas de fora. E aí, qual é o grande pulo do gato? Como é que você chega nesse outro lugar? Onde é que esses meninos estão se reunindo? O que eles estão fazendo? Né? O que essa garotada está fazendo? O que esses outros adultos que migraram para Paraty, que também não se sentem confortáveis no centro histórico, estão fazendo? O que os locais que moram na
região praiana, aqui na costeira, chamada costeira, ou nas ilhas, ou nas áreas rurais, e que estão produzindo manifestações culturais, que nas festas de santo vão dançar, vão cantar, vão produzir ciranda, vão fazer uma série de questões da sua natureza, mas que não correspondem aqui, a não ser que seja contratada para fazer parte de uma festa oficial. De alguma forma tem uma oficialidade. Por que o centro histórico é proibitivo para o natural da região? Essas são questões muito significativas para a gente. Então, quando você me provoca a pensar isso, né, de que maneira a territorialização está presente no nosso dia a dia, eu às vezes fico com medo de estar em dívida maior do que... Aí vem as culpas, né? Minha culpa, minha grande culpa, minha máxima culpa, de não conseguir, obviamente, fazer tudo, e o que a gente faz dá a sensação de que ainda é pouco, que tem muito mais para fazer. Então, pensar esse território musical é falar de identidade, é falar da maneira como essas pessoas que vivem aqui, que moram aqui ou que nasceram aqui, querem ser também vistas, querem também ser reconhecidas. Essa discussão, por exemplo, da ciranda e do fandango é tão particular desse território caiçara, né? De Paraty até, sei lá, Ilha do Mel, no Paraná, toda essa faixa litorânea onde a cultura caiçara está muito presente, e quando você vê os mestres discutindo sobre esse aspecto é ciranda, não, esse aspecto é fandango, não, e a fandango é a origem da ciranda, ou vice-versa. Aí você vê o quanto está vivo, né? O quanto interessa ter uma identidade musical, ter uma identidade sonora que diga, eu sou isso, ou eu estou me representando ou me fazendo representar por essa experiência. Isso, para mim, é uma das coisas mais ricas do nosso trabalho, né? E dessa diversidade, absoluta diversidade. Acabou de ter aqui a Festa do Divino, a gente teve a abertura da Festa do Divino com o Zeca Pagodinho e o fechamento foi com o Tony Garrido. Então, você vê que isso entre 15 dias, né? Um espaço de 15 dias. E no meio disso, Marrapaiá, da comunidade Cunha, que veio para cá dançar e cantar em louvor a São Benedito. No meio disso, você tem um show de calouros, onde as pessoas, sabendo mesmo que vão, inclusive, estar postas para o mico, né, para o julgamento público do riso, do escárnio, fazem isso de propósito, porque eu quero me comunicar com você dessa forma, eu quero que você ria, eu quero que a gente se divirta aqui, ou não, quero levar muito a sério, vou levar pedrada, vou ficar chateado, vou ficar muito aborrecido com isso. A gente tem aqui uma divisão administrativa, né? O SESC é presente no Brasil inteiro, mas ele é um sistema federativo. Então, cada estado é autônomo para essa relação com a sua realização. E, então, o SESC Rio de Janeiro, cuja sede é na Marquês de Abrantes, no Flamengo, ele é responsável por todas as unidades do SESC no Rio de Janeiro. Por acaso, o SESC Nacional tem a sua sede no Rio de Janeiro. A gente também tem uma sede em Brasília, mas a gente atua a partir do Rio de Janeiro. Então, por acaso, nós estamos no Rio de Janeiro, ocupando o mesmo território. Então, para fazer, por exemplo, o circuito agora, a gente está parceiro do SESC Rio. Porque o SESC Nacional, como ele atua no Brasil inteiro, não atua só no Rio de Janeiro, como é a administração daqui da FEComércio Rio, a gente tem aqui, hoje a gente está aqui parceiro deles. Então, a responsabilidade por fazer, por exemplo, o circuito é toda do SESC Rio, que está fazendo uma parceria com a Prefeitura de Paraty, e a gente como mediador dos dois. A gente está aqui como o permanente da cidade, né? Então, mas o presidente Queiroz, que é o presidente da FEComércio Rio, no dia que ele estava lançando o edital Pulsar, que é o edital de cultura para o estado inteiro, né? Vai aceitar projetos também no Brasil inteiro, ele, antes mesmo de falar do edital, ele falou do circuito. E estava muito feliz, muito empolgado de dizer, olha, nós estamos fazendo nas 5 cidades e agora assumimos o circuito. Então, certamente, a partir dos próximos anos, eles devem estar ainda absorvendo o festival. A gente entende, por exemplo, que não há políticas públicas para as juventudes, que a gente não está falando só de um tipo de jovem, né, de um jovem, são juventudes. A gente entende que a falta de políticas públicas para essa faixa etária, para esse grupo, ela causa danos muito perversos, inclusive para o futuro do próprio
país, né? Na medida em que a gente vai percebendo que eles margeiam todos esses processos. E é muito triste perceber isso, porque obviamente a gente está desperdiçando um patrimônio, um ativo importantíssimo para a questão da ideia de nação, né? Uma ideia de país que ultrapassa essas questões políticas temporais e sim definitivas, permanentes, e ao mesmo tempo a gente acaba se obrigando obviamente a se localizar dentro desse processo. Onde a gente está? Então, a primeira coisa que eu queria, só a título de ilustração, pensar com vocês aqui, é como os jovens normalmente são relegados a uma outra relação. Por exemplo, Paraty, já emendando um pouquinho também na questão que você trouxe aí, de como é que seria Paraty dentro desse cenário. Paraty, até por ser uma cidade turística e viver economicamente do turismo, ela tem um calendário de festas e de eventos muito intenso e muito interessante. Mês a mês a gente tem várias coisas acontecendo aqui que são muito ricas em termos de possibilidades. Mas normalmente o que acontece é que essas ações todas elas vêm prontas de fora. Dificilmente elas são construídas aqui. O festival, por exemplo, agora o circuito de jazz, ele vem pronto, ele aporta aqui. Ele é um bom gerador econômico. Mas os músicos, o que está na estrutura de apoio, tudo isso vem de fora. O que é tirado daqui normalmente? A estrutura física e a contratação de pessoas, geralmente para atender a esse trabalho mais braçal. Um iluminador, alguém que trabalhe com sonoridade, com som, geralmente você vai trazer de fora. E aí acontece muitas vezes que para realizar aqui na cidade você tem que dar uma contrapartida. E a contrapartida normalmente é pensada, dar uma oficina, dar um curso, alguma coisa para esses jovens. E uma vez, alguns anos atrás, eu escutei aqui, inclusive do Luiz Perequê, pensando essa reflexão de como é que esse jovem era tratado, ele disse, cara, tinha um ponto que ninguém mais quer ser formado em contrapartida. O que é contrapartida? É uma função? É um emprego? É um cargo? Não, você não vai apresentar, olha, eu sou formado em contrapartida aqui, me contrata aqui para montar tua luz. Que diacho de contrapartida era essa, na verdade, que era só mesmo uma resposta formal a uma exigência das relações comerciais. O jovem faz parte do número do relatório, da fotografia do relatório, mas ele mesmo não ganhou nada. E ele começou a se rebelar contra isso e disse, não, porque na hora de fazer um grande evento aqui na cidade, me contratam para carregar mala da van até a pousada, me contrata para receber, sou bonitinha, então vou ficar lá de recepcionista, mas eu não consigo me formar de fato. A cidade não oferece uma estrutura para te formar e aí sim você concorrer a ser iluminador de um determinado festival, a ser, sei lá, qualquer outra função no teatro, na dança, na música, nas artes visuais, para que ele possa concorrer em pé de igualdade. Então nós já temos um problema aqui que é estrutural, que se você não forma, você não tem, se você não tem, você continua sendo perverso, trazendo só a gente de fora para ganhar os maiores salários, inclusive, os maiores cachês. Aqui eu vou te pagar basicão, né? Quantas horas você trabalhou, eu vou te pagar 2 horas, e isso não significa nada e eu desisto. Quando, na verdade, isso pode ser uma potência econômica, absolutamente uma potência econômica. Eu estava conversando com o secretário de Cultura, agora recentemente, uns 20 dias, e ele estava me falando de uma política que eu achei interessantíssima, porque a cidade ela é muito cinematográfica, né? Muitas produções de cinema se interessam por esse cenário, televisão, e aí eles colocaram aqui um nível de lei que você tem que pagar uma taxa para usar a cidade como cenário. Então, sei lá, você vai fazer um filme e vai pagar 20 mil aqui de taxa para poder usar a cidade. Mas, se você contratar da cidade, de moradores locais, de nascidos aqui, você se contrata para tais funções, você tem um abatimento de tantos por cento, para outras funções de 15%, de 20%, ou seja, você pode zerar a sua taxa, desde que você gere trabalho para quem é daqui da cidade. E isso é muito interessante. Isso é política pública, né? Para usar esse recurso em prol disso. Só que isso não pode ser só uma lei pontual. Porque se você não tiver a cadeia de formação, não adianta você ter essa possibilidade. Porque você depois, mesmo que você queira, você não tem a quem contratar.
Quem é que está aqui na cidade que está qualificado de fato para concorrer? Então, acho que uma das primeiras questões é essa, resolver isso. O SESC, a Prefeitura também, com esse novo modelo que eles estão querendo implantar a partir de uma obra de construção de uma escola técnica para formar técnicos para a área artística, vai ao encontro dessa necessidade, forma essa mão de obra, qualifica essa mão de obra e aí sim, esses meninos, esses jovens podem estar se relacionando com a estrutura. Aí vamos falar de estética. Em que medida essa indústria hoje interessa esse jovem, né? Como é que ele vai produzir outras músicas, outras musicalidades, né? De que maneira ele vai, não se reconhecendo num determinado modelo formal, vai criar uma outra identidade, né? O funk está aí para nos desafiar o tempo inteiro. Ele vai dizer, cara, eu vou continuar na minha musicalidade, a tua não me interessa, então faça o que você quiser aí, mas isso não me instiga, né? Eu não tenho tesão para estar com você no tipo de proposta que você está me oferecendo. E eu acho que a grande sacação da gente não é esse ou aquele, mas abrir espaço para tudo, inclusive para que as pessoas já ditas bem formadas musicalmente, né? Já bem iniciadas e bem educadas musicalmente, também possam abrir espaço na sua percepção e na sua sensibilidade para entender outras formas. Não, mas o funk é só safadeza, é só violência, é só... não me interessa. Será que é só isso, né? Quais são as outras tantas manifestações do funk que pode ser tão interessante que em qualquer festa aí, de classe média alta, quando chega a parte do funk na música, todo mundo cai dentro, todo mundo rebola até o chão. Mas por que que naquele ambiente controlado aquilo vale, mas não vale na comunidade? Não vale na rua? Por que que na rua tem que ser só a expressão da violência? E aí a violência que você traz, ela está posta em todas essas questões, né? No não reconhecimento, na violência do poder do Estado, na violência desses tantos nãos vividos no dia a dia, né? Categoricamente, mesmo numa cidade pequena e do interior como Paraty, essas manifestações de violência estão postas no dia a dia. Aqui não temos as favelas como a gente conhece no Rio de Janeiro, mas os territórios estão lá demarcados e dependendo do que for, é tão violento quanto. Que basta que você infrinja determinadas normas criadas invisivelmente, né, silenciosamente, às vezes nem tão silenciosas assim, pelo tráfico, por exemplo. Então, de alguma forma, o que aí pode ser utópico, né, pode ser só um desejo de utopia pesada, mas o grande barato é esfumaçar essas fronteiras. É dizer, se esses territórios, é claro, eu não vou ser ingênuo de achar assim, não vou frequentar determinados lugares 11 horas da noite, porque eu sei que o comando que está ali pode me fazer mal, pode me tirar a vida. Não dá para a gente ter ingenuidade. Mas eu acho que essa perspectiva, ela está posta no desafio dessa fricção que a gente tanto fala. Não é na harmonização, é na fricção. E entender o caminho, fazendo o caminho, abrindo a picada. E aí, em termos de perspectiva, para cidades como Paraty, eu estou me lembrando que, por exemplo, a gente está no SESC, tem um festival de música de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. E ele é um festival que já está, talvez aí, mais de 10 anos, mas o início dele foi também muito tímido. E hoje a gente está realmente aportando recursos e apostando nele, levando estudantes interessados em música de orquestra de todo o Brasil, mas a gente está falando de projeto social, de meninos de periferia, de trabalhos sociais, levando para Pelotas, para ter aulas com supermestres, com maestros interessantíssimos, músicos muito bacanas, enfim. O que a gente está tentando fazer é dizer, se a gente criar a condição ideal, mesmo tendo que gastar recursos financeiros, e aí a gente está falando de gasto, está falando de investimento, é importante que faça. Porque a música, por exemplo, é uma linguagem que rapidamente ela alcança. Ela é muito direta, ela é muito rápida. E a gente aqui, por exemplo, quando a gente está criando o espaço novo que vai ser construído lá no Caborê, a gente, na área de música, está criando várias salas justamente para abrigar todas essas questões. Inclusive territórios, salas
não são salas, mas a gente chama de território, mas é só uma brincadeira. Na verdade é um galpão ecológico, uma tenda ecológica, que a gente está fazendo como uma terreirada, justamente para que todo mundo que queira fazer qualquer coisa, chegue ali junto, sem ter muita burocracia, sem ter muita escolha, não tem que ter uma curadoria. Tá com o teu grupo, quer dançar, quer cantar, quer fazer um som, vai para lá, para aquele lugar. Aquele lugar é o lugar para experimentar. E na medida em que você amadurecer essa experiência, você tem um teatro para ocupar, você tem uma sala formal para ocupar, né? Então, a gente está querendo aqui, utopicamente, esfumaçar esses limites, esfumaçar essas fronteiras em nível de perspectiva. E, claro, passa por investimento financeiro, passa por desejo, por querer fazer, porque eu acho que toda estrutura, e toda estrutura formal, ela tem esse senão, ela é seletiva. Então, acho que cabe muito a quem está fazendo a gestão e para quem está programando ter coragem de dizer, não, esse espaço aqui eu vou garantir para que seja das experiências inacabadas, dos processos, apostar naquilo que não existe ainda, olhar para aquilo e visualizar à frente, né? Não só no que já é sucesso, no que está pronto, que normalmente é mais fácil para o gestor, né? A garantia certa de sucesso. Compreender essas diferenças e entender aonde a gente pode agir para dar suporte, para ajudar a quem quer ser ajudado também. Como eu te falei, o sistema é federativo, então cada estado é independente. Nós do Nacional não somos hierarquicamente superiores a essa estrutura. A gente é só a cabeça do sistema. Então a gente, quando intervém, é porque alguma coisa de muito séria, de muito grave ocorreu, e aí é necessário fazer a tomada daquele estado, daquela administração, sanear o problema e aí devolver novamente para ela. Não é nossa obrigação ter nada. A gente é a cabeça do sistema, é um órgão normativo. A gente pensa as políticas, mas discutindo com a rede, nunca impondo. Então, assim, toda a normativa do SESC não é pensada no nacional e imposta aos regionais. Pelo contrário. Esse, por exemplo, agora do circuito, ele é da grande concentração, né? Então, a ideia é colocar um palco na praça, chamar o maior número de pessoas possível, fornecer para elas uma estrutura bastante adequada para essa relação ao ar livre, de poder beber, fumar, bater papo e estar ali fluindo a música como a gente está entendendo nesse momento aqui, o festival de jazz e blues, e as outras tantas experiências que a gente se dedica. Uma delas, por exemplo, que a gente acha que é muito importante e até talvez seja o nosso princípio para pensar essa relação, é entender como as pessoas produzem aquilo que interessa a elas se relacionar com o mundo. Então, no caso da música, como é que o músico parte para essa relação? E que músico é esse? A gente está falando do músico profissional ou a gente está falando da música como expressão de uma etnia, de um povo, de um ajuntamento? Então, todas essas questões, para o gestor de cultura, são importantes de pensar. Então, formar um público para jazz e blues, a gente sabe que é um processo diferente daquele que a gente, há 4 anos atrás, falava aqui sobre o slam, por exemplo, né? Como é que a cidade se ocupa por uma outra via, como é que ela se reinventa, como é que ela se reelabora a partir de uma linguagem ou de uma expressão.